Existe, então, acadêmicos por aí que eles perdem oportunidades em razão dos seus lattes ou de como estão os seus lattes? Sim, tem vários tipos de acadêmicos que perdem oportunidades por causa do latte. Primeiro tipo é porque preenche errado, sabe? Preenche errado, é para estar num lugar e coloca em outra informação. O segundo tipo é aquele que não preenche, e aí perde oportunidade porque deveria estar lá no Lattes e não colocou lá. E tem o terceiro tipo, né, que mente. E mentir no Lattes é muito sério, né, Arthur? Inclusive, quando a gente manda uma atualização do Lattes para o CNPq, a gente tem que marcar uma caixinha lá que a gente entende que é crime, né? Se tiver alguma informação não verídica lá. Tem várias pessoas que perdem oportunidades acadêmicas no Lattes. É óbvio que a maioria, né, na minha intuição, tá, Arthur? Não tenho um dado estatístico para falar sobre isso. Né? A maioria das pessoas perde oportunidade acadêmica por causa do Lattes na situação em que elas não sabem preencher ou nas situações em que elas não preenchem. Tudo bem, no que não preencheu, ela deu mole, ela não preencheu, ela procrastinou, ou não quis preencher, enfim, foi, no final das contas, é uma escolha dela, né, não ter preenchido o Lattes. Mas no fato da gente preencher mal, isso acontece nas melhores famílias. E por que isso acontece nas melhores famílias? Porque, assim como produção acadêmica, de uma maneira geral, Lattes, em particular, não é ensinado nas universidades. Então, olha que coisa curiosa. Você tem o currículo, que é a coisa mais importante de vitrine acadêmica hoje no Brasil, e não é só hoje, há muitos anos. A minha primeira versão do Lattes é de 2005, e ele já era importante. Hoje, com tantos anos depois, ele continua sendo importante. Ou seja, é a principal vitrine acadêmica e simplesmente passa batido nas universidades. As universidades, na maioria das vezes, não explicam nada sobre o Lattes, cara. E aí o que acontece? As pessoas que têm que preencher o Lattes preenchem errado e perdem as oportunidades acadêmicas por conta disso. E isso é muito ruim, né? Eu acho que ninguém quer isso. Eu comecei a ver, por exemplo, quando eu comecei, né, e você me ajudou muito nisso, e a gente está junto nessa parada, quando eu comecei a falar sobre produção acadêmica, sabe o que acontecia, cara? As pessoas destravavam. Só que, qual é a parada? Não sabia depois colocar no Lattes. Tanto é que eu criei uma mentoria no PPA, quer dizer, uma mentoria não, uma masterclass no PPA, em que eu dissequei o Lattes lá, sabe? E mostrei meu Lattes, ó, é aqui, ali, assado, e até hoje muitas dúvidas que aparecem no programa de produção acadêmica são dúvidas de Lattes, porque é aquela história, né? A galera começa a produzir, aí fala, agora como é que eu cadastro, né? E não é nenhum pecado, né? Porque até hoje eu te ligo, onde que eu coloco isso aqui? Às vezes a gente se perde, normal, mas é de suma importância que seja feita a inclusão, né? Seja feita a alimentação do Lattes. É tua vitrine, é tua vida acadêmica, tá ali dentro, tem que alimentar, né? Sim. Não só é ruim você ter uma vitrine mal feita, sendo que ela poderia estar bem feita, ela está mal feita, mas também você tem uma vitrine que coloca a informação errada no lugar errado. Ou a informação certa no lugar errado. Sabe? É péssimo. E aí a pessoa escreve artigo, a pessoa até faz um em 10, escreve um artigo em até 10 horas, publica, diversifica, faz o meu script completo que eu ensino no programa de produção acadêmica. Mas aí ela começa a enfrentar desafios de Lattes. Foi por isso que eu criei, né, uma masterclass de Lattes no programa de produção acadêmica. Eu ajudo tanta gente lá dentro com o Lattes. Porque, cara, se você não preenche direitinho essa parada, lá na frente é isso que vai comprometer a sua aprovação no mestrado, uma aprovação no doutorado, uma contratação como professor numa universidade privada, ou até mesmo uma aprovação em concurso público, porque tá mal, a tua vitrine tá toda errada, entendeu? As consequências de estar errado uma vitrine, você nem sabe às vezes, você só leva a trauletada, né? Só chega a frustração para você. Porque às vezes você não tem nem a capacidade de ver qual é o erro da vitrine. Por quê? Tá? Porque não ensinam isso na universidade, né? Na maioria delas, tá, gente? Ou seja, o lugar que é mais voltado para a carreira acadêmica não ensina produção acadêmica, não ensina Lattes, não ensina às vezes a pesquisar. Cara, o que tá ensinando lá dentro? Transmissão de conteúdo, né? Não são competência e habilidade.